Irmãos, abram vossas Bíblias na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Primeira epístola que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1. Dando continuidade à exposição da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 1. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Acharam? Diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa, faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com os imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo a si irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Oremos novamente. Santo Deus, eterno, majestoso, glorioso e excelso Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, te peço perdão por todos os pecados que cometi. Deus bendito, te agradeço também por aqui estar com cada um, por nossas famílias, pelo pão de cada dia, pela saúde, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Te peço, Deus, em nome de Jesus, ilumine a minha mente, para que eu tenha uma compreensão correta da tua palavra, e venha fazer exposição da mesma com fidelidade. Abre cada mente que aqui está, cada mente que vai ouvir, Deus, a exposição deste sermão, para que entendam os que servem ao Senhor, que o Senhor os fortaleça, que cresçam na graça e no conhecimento. Os que ainda não servem, que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus bendito,
Assim te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Irmãos, como os irmãos têm acompanhado, hoje irei dar continuidade à exposição da epístola que Paulo escreve aos Romanos. E se Deus assim permitir, irei fazer exposição desse capítulo 5 por completo, todos os versículos. Como os irmãos têm acompanhado, eu acredito que os irmãos têm lembrado que Paulo vem tratando já com essa igreja de Corinto sobre alguns problemas que estava acontecendo. E um dos problemas que era muito comum e que Paulo ele vem tratando já de bastante tempo era exatamente o orgulho. Os crentes na igreja de Corinto, eles estavam orgulhosos, e Paulo, certa vez, ele disse que não sabia porque eles eram tão orgulhosos. Eles deveriam estar envergonhados do que acontecia, mas pelo contrário, tinha crente que era orgulhoso, ou uma boa parte lá eram orgulhosos. Versículo 1 do capítulo 5 diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Irmãos, se vocês prestarem a atenção nesse versículo 1, vocês irão notar de imediato que o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola, ele é autoexplicativo. Ele diz que por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, ou seja, entre aqueles crentes que faziam parte da igreja de Corinto. E Paulo detalha a coisa. Paulo diz que a imoralidade que acontecia ali não ocorria nem entre os pagãos, a ponto de um jovem possuir a mulher do seu pai. Primeiro, irmãos, quando Paulo diz que por toda parte se ouve que há imoralidade entre alguém ali, um jovem, que estava tendo relação com a mulher do seu pai, Paulo disse ali o seguinte, que o que estava acontecendo ali era de conhecimento em toda parte já, ou em muitos lugares. Era algo que não só a igreja em Corinto sabia, mas também por outras partes, outras regiões, as pessoas tinham conhecimento. E Paulo chega a dizer que o que acontecia ali não era comum acontecer nem entre os pagãos. Ou seja, não era comum acontecer nem entre as pessoas que não eram crentes. Olha como a coisa estava complicada, né? Se alguém não tiver conhecimento das Escrituras, pode pensar o seguinte, olha, Paulo estava aqui escrevendo a pessoas não crentes. Ele estava falando aqui com pessoas não crentes. Mas quando nós lemos e prestamos atenção,
de imediato percebemos que Paulo estava escrevendo à igreja de Corinto, e não a pessoas que não eram crentes. Segundo alguns historiadores, entre a sociedade ali do antigo mundo, principalmente a romana, isso não era comum não. Incesto, o que estava acontecendo na igreja em Corinto, relação de um jovem ter relação com a madrasta, que era possivelmente isso que acontecia, não era filho com a mãe, era um jovem que estava tendo relação com a madrasta. Irmãos, isso acontecendo em uma igreja cristã. Igreja essa que quem pastoreou ela? Paulo, que começou, foi a primeira pessoa a pregar nessa região, e essa igreja veio a existir. Apolo também passou um tempo pregando nessa igreja. Deveria existir também outras pessoas, mestres vocacionadas por Deus, que pregavam também nessa igreja. Timóteo estava prestes a ser enviado por Paulo para estar também nessa igreja. E olha o que estava acontecendo. Coisas que nem entre os pagãos era comum acontecer. E estava acontecendo dentro da igreja. Agora, uma coisa que assim me chama a atenção, é que se pregando o evangelho na igreja, estava acontecendo isso, e se não pregasse? E se não pregasse? Aí eu fico me perguntando, se lá em Corinto estava acontecendo tudo isso, imagina só, numa igreja onde não se prega, onde o evangelho não é pregado, aonde ninguém tem as escrituras sagradas para repreender, como é que as pessoas estão se relacionando com Deus? Qual é o tipo de relacionamento com Deus? Ainda essa semana que passou, houve o caso do pastor Paulo Júnior, e um rapaz aqui de Campina, teólogo, chamado Tiago Rosas, que até já elogiei ele algumas vezes, mas, irmãos, infelizmente parece que ele é muito aproveitador. Ele disse que Paulo, ele não citou o nome do pastor Paulo Júnior, mas comentando, ele disse que existem dois tipos de pregações, a pregação coach, aquela que bajula as pessoas, e a pregação rancorosa, dizendo que Paulo Júnior pregava com rancor. Aonde ele viu isso? Será que ele não aproveitou-se da situação para ganhar likes? Até porque um monte de leigo que segue ele, que não estudam as escrituras, e que tudo que a pessoa postar está lá dando um like, e não se preocupa em aprender, iriam ovacionar ele. Para mim, uma pessoa dessa é um aproveitador, apesar de falar muito de Cristo, da forma que ele quer, né? Que agrada a alguém, que nem machuca e nem bajula, como ele mesmo disse. Agora, bajula. Uma pessoa dessa quer se aproveitar para se tornar conhecido. Irmãos, a Bíblia Sagrada nos ensina que a palavra de Deus, ela foi inspirada para corrigir, para redarguir, para nos ensinar em toda a justiça. E
se não tiver a palavra de Deus, a pregação bíblica, qual é o motivo de estarmos aqui? O que estava acontecendo em Corinto era coisa que nem no mundo acontecia. E olha que lá em Corinto, quem pregava o evangelho? Pessoas extremamente habilitadas, pessoas que queríamos que estivesse conosco, termos o prazer, o privilégio de ouvi-los. Imagina se não tivesse. Tem muita gente que está muito enganado com Deus. Pensa que Deus se deixa enganar. Pensa que o ministério é algo para se autopromover. Like, seguidores, aplausos. Não dá um prego numa barra de sabão. Não sou contra não o cara viver do evangelho, quem realmente é vocacionado por Deus para a coisa. Agora, um monte de vagabundos que tem aí, que não tem nada de Jesus e quer viver do evangelho, vai trabalhar. Vai trabalhar. Se quiser comer, se não quiser comer, não trabalhe. Se não quiser trabalhar, também não coma, como Paulo nos recomendou. Versículo 2. Versículo 1, para darmos continuidade ou adentrarmos ao versículo 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Olha, ainda estavam se achando. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Olha o que Paulo diz. Eu acho que esse tal de Tiago Rosa, se ouvisse isso, Paulo é rancoroso. Paulo era rancoroso. Ele não se preocupa não, que Deus há de pegá-lo. Deus há de pegá-lo. Irmãos, olha o que Paulo diz. E vocês estão orgulhosos, versículo 2, não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? É o que Paulo ensina. Se no lugar dos irmãos estarem tristes com o que estava acontecendo na igreja, e todos eram sabedores do que estava acontecendo, eles estavam orgulhosos, cheios de orgulhos. Paulo fala que eles deveriam estar tristes e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Irmãos, quando nós escutamos Paulo dizer isso aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e correlacionamos isso que Paulo disse com que as igrejas atuais hoje, não todas, mas uma boa parte, ditas cristãs, elas fazem, a gente vê o quanto essas igrejas estão anos-luzes distantes de Cristo. Um ano-luz é um ano na velocidade da luz. Imagina anos-luzes. Se é que essas igrejas um dia teve parte com Cristo. O que é que acontece hoje? Algo parecido com isso que acontecia aqui, algo parecido ou pior. E o que é que os pastores dizem? Não, tem prova, tem testemunho, tem testemunha. Aí quando na igreja aparece testemunha sobre essas causas, esses escândalos que acontecem dentro da igreja, não posso fazer isso não, porque hoje tem a lei tal e a lei A lei A e a lei B. Oxê. E a igreja agora é guiada pela Constituição Federal, pelo Código Penal.
Se a Constituição Federal e o Código Penal não prendem nem o bandido do ex-presidiário que estava preso e hoje é presidente, aí vai guiar a igreja? Aonde que a Bíblia nos ensina que a igreja é guiada pela Constituição Federal? A igreja é guiada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus recomenda-nos, ensina-nos, que tais casos tem que expulsar da igreja. Tem que tirar da comunhão. Mas hoje está assim, ó. É mais fácil acontecer o cara cometer um erro dentro da igreja, ele ser julgado pela justiça comum, do que, irmãos, ele ser disciplinado na igreja. Hoje a situação está complicada. E lá vai Romualdo. Oi? E lá vai Romualdo. Depois eu chego lá. Na nossa igreja aqui, na congregacional, no caso que aconteceu aqui com este diácono, que hoje está desviado, eles iam passar a mão por cima. Vocês sabiam disso? Eu nunca contei isso aqui, não. E eu não tenho medo de estar gravando, não. Pode ver. Iam passar a mão por cima. Sabe por que não passou? Porque Gilberto, sem eu saber, sem eu nem sonhar, porque ele não me disse nada, ele entrou em contato com a direção da igreja e falou: olha, vocês estão sacrificando um desmantelado, não estão sacrificando o obreiro da igreja que tem testemunho, dentro da limitação humana, que é falho também, mas tem testemunho, pelo um desmantelado. Aí Gilberto falou: chega para cá que eu vou dizer. Gilberto disse isso no áudio. Deixa eu dizer, se acontecer de Romualdo qualquer coisa com ele, não se preocupe não, viu? Não se preocupe não, que ele não está sozinho não. Eu sou o primeiro com a minha família e conheço outros que está com ele. Porque ele não está errado nisso não, foi quando começaram a tomar a decisão. Porque se não fosse, estava até hoje, a dita pessoa, criando, inventando e aumentando coisas, e a igreja passando por cima. Não é bem assim, não é desse jeito. Aí já tem outros que dizem o seguinte, já noutras igrejas, dizem assim: não, deixa que Deus vai pegar. Deus vai pegar, sabe quem? Vai pegar tanto quem peca dentro da igreja e não se arrepende, como também os pastores e os líderes que apoiam. Os pastores e os líderes que apoiam. Deus vai pegar todos. Ninguém pense que nenhum pastor que é conivente com o erro, que é de acordo com o erro, e a causa é, como disse ali o irmão Josemar, por conta de dízimo, Deus, irmãos, vai ter ele por inocente, não. Deus vai ter ele, sabe por quê? Pelo quê? Sabe pelo quê, Luciano? Por ladrão. De tanto ele dizer que, sabe como é que rouba, não sei o quê? Que tem pastor que é assim, é muito esperto, é muito dado para dizer: olha, não roubarás do Senhor, assim, assim, assado. Sim, o texto diz isso. Agora me diz, se vocês sabem, com quem Deus está dizendo isso lá em Malaquias? Que não devem roubar? Chamou de ladrão com os pastores, com os líderes da época. Não era com as pessoas comuns, não. Era com os líderes da época. Quem já escutou aqui um pastor dizer isso? Que era com os líderes. Era com os líderes. Irmãos, e Paulo, ele diz aqui que tem que expulsar essa pessoa da igreja. Essa pessoa não pode ficar, não. Imagina na igreja uma pessoa tendo relação com a mulher do pai. E o povo lá, nem aí. Todos orgulhosos.
E coisas semelhantes acontecem hoje. E ainda tem gente dizendo, hoje é assim. O desmantelo na igreja maior do mundo, tem gente falando, a minha igreja é só sendo a sua mesmo. É só sendo a sua mesmo. Porque a de Jesus não é não. A de Jesus não tem isso não. A igreja de Cristo ela tem decência e ordem. Quando pecar, seja quem for, seja o dirigente, seja eu, seja quem for, ele tem que ser punido. Eu acho que esse tal de Rosas de Campina Grande, se ele visse Paulo repreendendo Pedro, na cara, na frente de todo mundo, ele dizia que Paulo era o diabo. Paulo repreende Pedro na cara. E a Bíblia diz que o presbítero, que era o pastor da época, o chamado pastor da época, ele tem que ser repreendido na frente de todos, para que sirva de exemplo. Ah, ele não vai gostar não, problema dele, e é dele com Jesus. O povo está muito enganado com o evangelho, irmãos. Então, está vendo? Isso é Deus falando. Isso é Deus falando. E Paulo aqui está recomendando, expulse a pessoa da igreja. Versículo 1, para entrarmos no 3. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. A ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar do caminho aquele que fez isso? Versículo 3. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Olha o que Paulo diz, apesar de não estar com eles, fisicamente, mas está em espírito. Não é que o espírito de Paulo sai do corpo e vá lá, não. Paulo está em sentimento com eles ali. E já condenou aquele que fez isso. Ou seja, condenou pela palavra de Deus. Mais uma vez aqui eu oriento os irmãos sobre aquela questão que o capítulo 7 do Evangelho que segundo escreveu Mateus, Jesus diz que não devemos julgar para não sermos julgados. Eu preguei quinta-feira atrasada na torre, foi trazada sobre esse texto, e sabe o que é que o texto vai dizer? Jesus está condenando ali exatamente o farisaísmo, os fariseus, os escribas, e tantas outras pessoas, eles estavam em pecados, estavam cometendo pecados gigantescos, e hipocritamente, eles estavam condenando os pecados menores dos irmãos, das pessoas. Diante disso, Jesus diz, tira o argueiro do teu olho, não tira a trave do teu olho, para tu ver o argueiro no olho do teu irmão, ou seja, deixa de pecar, se arrepende, para tu poder acusar os pecados menores do teu irmão. Jesus não condena julgar de acordo com a palavra, não. Julgar de acordo com o justo juiz, não. Até porque a palavra em si, ela já julga. No momento que eu peco, a palavra já diz que não é para fazer aquilo. Já está condenado. E Paulo diz aqui, irmãos, que versículo 4, 3, apesar de eu não estar presente fisicamente,
Estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, ou seja, em sentimento, na mesma ideia, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído. Irmãos, nos originais gregos está assim: entreguem a carne dele a Satanás. A ideia aqui é o seguinte: é tirar ele da comunhão, para que ele venha reconhecer o que fez, venha ter as consequências e venha se arrepender dos pecados. A ideia é essa. A Almeida, a revista corrigida, né? Olha, o marido está teólogo, foi verificar na outra. Está aí vendo? Entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído, e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A ideia é essa, é tirar ele da comunhão. É não deixar esse homem na comunhão da igreja e com as mesmas práticas que ele estava anteriormente. Práticas essas que nem entre os pagãos, nem entre a própria sociedade romana, que era uma sociedade extremamente perversa, existia tais coisas. Hoje não. Hoje o cara pinta e borda. Quer pintar e bordar hoje? É só chegar na igreja, em certas igrejas, ter o dízimo bom, pode pintar e bordar. Pode pintar o 7 e desenhar o 8. E tem pessoas que dizem: não, pastor não pode fazer isso não. Teve um dito apóstolo, não foi, Mirosmar? Que disse que quem vai pegar a pessoa que está em erro é Deus. Mas o pastor, ele está ali para quê? Então, para que está o pastor aqui? Se não tem líder, não tem liderança. Que bagunça é essa? Que em todo canto tem uma liderança. Se a gente onde for tem uma liderança. Todo canto tem alguém que está de frente. Na igreja não. A única instituição que representa a Deus aqui na terra, não tem ninguém de frente não. Como dizia meu avô, viu? Antônio Damião Cordeiro. Ah, mó de caba safado. Tudo isso para comer dinheiro. Não, deixa para lá. Deixa o bichinho, a gente não tem prova. A gente não fez isso, não fez aquilo. Ah, não. Eu não posso, vamos orar. Jesus resolve com ele. Podem ter certeza que o pastor, que o líder que faz isso, ele vai pagar pior do que a pessoa que está cometendo pecado, e pior do que as pessoas que nunca entraram numa igreja. Ele está como representante de Deus. E no lugar dele pregar a palavra como é, ele não prega, porque ele quer se auto-beneficiar, e para tanto ele deixa as pessoas fazerem o que quer. Irmãos, eu não esqueço nunca, eu ainda como novo convertido, eu passei cerca de, agora eu lembro-me bem, foi 4 anos, fazendo culto na cadeia do Ingá.
E dentro da cadeia tem ordem. Tem ordem. Não tem esse negócio de bagunça lá, não. A gente entrava no pátio lá, soltava as pessoas, no começo soltava todo mundo. Aí de vez em quando alguém queria bagunçar lá, aí o agente, junto com os policiais, não soltava todo mundo não, aí deixava só quem queria escutar o culto. Quando foi um certo dia, começaram a fazer barulho lá. E de vez em quando eu dizia assim, rapaz, silêncio por favor, a gente está realizando o culto. Quando foi uma certa vez, começaram a fazer barulho, quando eu já ia dizer isso, pegaram o camarada, mas como diz o carioca, deram um samba de cacete nele, que eu quase que mandava parar. No instantezinho ele ficou quieto, o culto foi uma maravilha. E os caras falaram, respeite os irmãos vêm lá de Riachão. Mas na igreja não, na igreja o cara pode fazer o que quiser. Aqui o cara pode pintar, bordar, pintar o 7, desenhar o 8. Rapaz, tem pastor que quando Deus pegá-lo, e parece que Deus só vai pegá-lo no juízo final. E muita gente que é apoiador de pastor, que vivem nesses cambalachos gospel, nesses cambalachos gospel, e fica apoiando. É igual um que dizia a mim, a primeira pessoa que eu tive o desprazer de ter como pastor, ele dizia a mim, irmão Romualdo, eu queria pegar fulano, mas eu não posso não, sabe por quê? Ele está errado, está andando, fazendo coisa errada, eu queria pegá-lo e discipliná-lo. Mas sabe por que eu não faço? Porque o pai dele é uma bênção. O pai dele, aí eu não entendi, eu novo convertido, ainda besta, ainda menino buchudo no evangelho. Aí eu falei assim, mas todo mundo não é uma bênção na igreja não? Ele falou, não rapaz, não é esse tipo de bênção não. O pai dele, eu vou dizer a você mais claramente, fique na sua, o pai dele tem um dízimo muito alto. E ainda ajuda a gente em outras coisas. Quando a gente necessita de uma carninha de carneiro, tem. Uma carninha de boi, queijo, ovo de galinha, galinha de capoeira. Aí eu fiquei pensando, irmão, se eu não tivesse me apegado com Cristo, eu tinha me afastado do evangelho muito rápido. Porque eu percebi que muitas pessoas, inclusive esse pastor e a sua raça, eram muito trambiqueiros. E tinha pessoas que apoiavam a coisa. Olha o que Paulo diz, expulsem ele. Expulsem ele, para que ele seja salvo. Essa agora é nova, pastor Dick Vigarista. Versículo. Agora, irmãos, esse mesmo pastor teve uma vez que uma jovem, que hoje não está aqui em Riachão mais, ela morava aqui na rua Sindolfo Nunes, ela cortou, Luciana, a franja. Ela cortou a franja, ela foi disciplinada no dia da ceia, porque cortou a franja. Disciplinada. Tu está vendo como é que é a coisa? Esse jovem aí que eu citei, esse jovem, nem dizimava, porque ela não trabalhava na época. Esse jovem que eu citei, ele não podia ver um ralabucho não, que ele já estava enchendo a cara de mé, de cana. Enchia a cara de cana sexta e sábado, no outro sábado eu estava ensaiando para cantar na igreja. Aí eu perguntei, ô pastor, isso pode? Se puder, não pode não, eu sou doido para pegá-lo. Mas o pai dele é uma bênção. A pobre da menina não tinha isso. Não trabalhava, era jovem, não trabalhava. Isso é um pastor Dick Vigarista. Mas rapaz, por que tu fosse me dizer isso, Beto? Por que tu fosse me dizer isso? Irmãos,
Tem tanto pastor, pregador, líder, que tem tanto a pagar diante de Deus, tanto a pagar. Quando nós lemos as Escrituras e vemos o que ela diz, e olhamos o cenário atual, esquenta o lombo. Agora lembrei da minha mãe. Romualdo, tu chega em casa hoje, teu chá está 5 anos, tu esquenta o lombo, que aqui tu vai ver o que é bom. E estava a corda lá com um bocado de dobra. Com um bocado de dobra. Uma vez eu fui dormir perto da minha irmã Edinalva e de Edileuza, com medo, elas mandaram que elas acoitavam. Eu entrei no meio das duas, apanhou os 3. E mãe, toma cacete. E graças a Deus que meu pai vivia no mundo trabalhando, nunca me deu uma pisa. Porque meu pai, quando ia dar uma pisa, era melhor levar uma pisa de um policial do que de meu pai. Que ele não tinha pena não. E graças a Deus que ele nunca deu em mim. Estava só umas tapas. Versículo 6. Da mesma forma em alguns pastores. Esquenta o lombo, que o fogo do inferno está esperando. Versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Irmãos, Paulo aqui falou em linguagem figurada. Ele falou uma metáfora aqui. Quando ele diz que o orgulho de vocês não é bom, aí ele fala, numa linguagem metafórica, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Realmente, um pouco de fermento faz toda uma massa ficar fermentada, não é isso? Aí Paulo diz, ele fala agora numa linguagem metafórica, livrem-se do fermento velho, ou seja, do orgulho, para que não seja massa, para que sejam massa nova e sem fermento. Ou seja, uma nova criatura, sem orgulho, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, ou seja, com orgulho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. É isso, irmãos, o que o apóstolo, ele nos recomenda, sermos novas criaturas. Deixarmos o orgulho. A igreja aqui, como nós estamos aprendendo, era uma igreja que vivia em pecado, acontecia coisas que nem entre os pagãos acontecia, e os crentes estavam orgulhosos. E Paulo falou, deixem esse orgulho, sejam novas criaturas. Agora Paulo diz no versículo 9, já disse por cartas que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Paulo está se referindo a outra carta que ele escreveu, e que nós não temos acesso não. Na verdade, nenhuma outra igreja teve acesso. Só a de Corinto. Essa carta não foi preservada. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões e aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo, versículo 11, mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês não devem nem comer. Irmãos, isso aqui a gente pode dizer que é forte. Isso aqui realmente é forte. Paulo disse, irmãos, que já tinha escrevido aos irmãos em Corinto,
que faziam parte da igreja em Corinto, que eles não deveriam, Paulo tinha escrevido noutra epístola, que eles não deveriam se associar com pessoas imorais. Aí Paulo vai explicar a coisa. Paulo diz assim: olha, eu não di e não me refiro, quando digo que vocês não devem se associar com pessoas imorais, com os imorais deste mundo, não. Com os avarentos, com os ladrões, com os idólatras, com os alcoólatras. Olha o que Paulo diz, que já tinha orientado os irmãos da igreja em Corinto, noutra ocasião, a não se associar com as pessoas imorais. E Paulo diz, não é com os imorais do mundo, não. Idólatras, ladrões, alcoólatras, não. É com pessoas que vivem dentro da igreja e são idólatras, tem um nome de crente e são idólatras, são imorais, são alcoólatras, são ladrões. Irmãos, e Paulo recomenda à igreja em Corinto, e esse princípio cabe também a nós, que não devem nem comer com essas pessoas. Nem estarem na casa deles, ó, vamos fazer um lanche, vamos almoçar, vamos jantar, vamos tomar um vinho aqui, daquele que era bem comum na época, né? Eita, Pedro falou que era jurubeba, vinho Jatobim. Irmãos, Paulo disse que nem para comer com essas pessoas eram. Sabe por quê? Paulo diz isso porque uma pessoa que é imoral do mundo, exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, está no mundo, vive na prática do roubo, vive na prática da fornicação, da idolatria. Uma pessoa devassa, essa pessoa, irmãos, ela não conhece a Deus, não. Ela não é conhecedora do que a Bíblia diz. E nós não podemos perdermos o contato com essas pessoas. Claro que a gente não vai estar sendo coniventes ou apoiadores dos atos dessas pessoas, mas podemos sim termos contatos para, se uma pessoa dessa precisar, a pessoa até ajudar, e principalmente fazermos o quê? O que Cristo disse, pregarmos o Evangelho. É por isso que Paulo disse, não me refiro aos imorais deste mundo, não, porque assim vocês tinham que sair do mundo, mas me refiro àqueles que dizem ser crentes, aqueles que aparentemente são pessoas piedosas, obedientes, dedicadas a Deus, mas são imorais, ladrões, alcoólatras, idólatras, como esse jovem aqui que tinha na igreja de Corinto, fornicador. Paulo diz que nem para comer com ele, com uma pessoa dessa, era para os irmãos se juntassem, irmãos, para que não viesse ter aquilo como algo natural e alguém depois querer praticar a mesma coisa. Como está diferente hoje, né?
Como a coisa mudou, né? Irmãos, Mirosmar, eu posso contar aquilo que tu contou do obreiro que tomou umas cachaça. O irmão Mirosmar me contou, para não pensar que é conversa inventada de Romualdo. Olha como a igreja contemporânea, dita cristã, tá. Como a coisa tá moderna. Mirosmar pertencia juntamente com sua esposa Laiane a outra denominação. E tinha um obreiro nessa denominação que ele um certo dia saiu por lá daí das pedras, onde o pessoal toma banho na cachoeira, e tomou uns coró lá, tomou umas cachaça. E aquele obreiro do manto, quando foi à noite no culto, esse obreiro chegou. Mirosmar, me tira a dúvida, ele teve a oportunidade, foi? Ele teve a oportunidade, começou a pregar e a falar em línguas. E o povo tudo lá glorificando. E Mirosmar falou assim: rapaz, será que ninguém está sentindo a catinga de cabumba não? De cachaça. O cara estava fedendo de cachaça ainda. Será que o pastor não percebeu? Até onde eu sei, esse pastor, ele é um ex-alcoólatra. Ele bebia. E não necessita a pessoa beber para conhecer cheiro de cachaça, não. Sabe o que é isso? É acoitando as coisas erradas, sendo conivente, para que o dízimo não seja diminuído. Irmãos, o principal não é o dízimo, não. Apesar que disseram aqui um dia desse, e eu fiquei doido para poder falar na hora, mas não posso. Que o dízimo, quer ter comunhão com Deus, contribua com o dízimo. Não. Quer ter comunhão com Deus, obedeça a Deus. O dízimo faz parte de uma ordenança, que eu acredito que esse princípio vem para a nova aliança. Mas se obedecer a Deus, resumisse-se em dízimo, irmãos, era muito fácil. Era só contribuir com o dízimo e não está nem aí. Sombra e água fresca. Obreiro bêbado em cima do púlpito, pregando. As pessoas ali sentindo o cheiro de cachaça. E os pastores achando que ninguém está percebendo e levando com a barriga, como diz o brasileiro trambiqueiro. Irmãos, nem diga que vigarista é pior do que certos pastores. Enquanto outros irmãos acoitando homossexualismo dentro da igreja. Tem igreja que tem pessoas que praticam a homossexualidade há mais de... Deixa eu fazer as contas aqui, para não dizer errado. Há 36 anos, dentro de uma igreja, nunca foi disciplinado, exceto por uma vez que se levantou contra outro pastor, ou homem macho, que disciplinou, mas o restante, mão por cima. É certo isso? É por isso que eu não sou popular pregando, né? É por isso que eu não sou popular pregando. É por isso que um afeminado encontrou uma vez a irmã Lucinha e disse: o irmão Romualdo não pode falar aqui de pastor não. Esse afeminado é de uma igreja aqui em Riachão. Se tu estiver vendo esse vídeo novamente, escuta o que eu vou dizer.
ou tu larga a prática e se converte a Cristo, aí tu vai ver quem vai resolver contigo, quem vai resolver com quem, se é Cristo comigo ou contigo. Se pregar a palavra é pecado, irmãos, eu posso ser impopular aqui na terra, eu posso ser rejeitado aqui na terra, por pregar a palavra de Deus, mas eu sei que Jesus disse: bem-aventurados sois vocês, quando forem injuriados, perseguidos, caluniados e presos por causa do meu nome. E não é, irmãos, dizer: ah, Jesus te ama. Ama todos, sem exceção. Agora Jesus quer que todos cheguem ao arrependimento. Se não chegarem, vão pagar. É por isso que eu sou tão impopular pregando. É porque procuro pregar a verdade. Mas, irmãos, prefiro ser impopular entre os ditos cristãos, que da verdade de cristão não tem nada, e está fazendo a vontade de Deus. No dia que Deus não quiser mais, agradeça a Ele pelos momentos que Ele me usou. Espero que levante outros como tem levantado. Uma certa feita, irmãos, um pastor aqui de Riachão chegou para mim. Eu não vou contar os detalhes aqui não, por um motivo só. Não é nem com receio a esse pastor não, é com receio a pessoas da minha família. Não é nem com receio a esse pastor não. Eu tinha contato com esse pastor. Eu questionei esse pastor sobre questões erradas dentro da igreja. E esse pastor na época dizia que gostava muito de mim. E ele disse: Romualdo, deixa eu te dizer uma coisa. Ele e a esposa dele, você é uma criança na fé. Ele pegou a Bíblia junto com a esposa e falou: você está vendo a Bíblia? A gente não pode levar ela ao pé da letra não, só quando dá. Porque se a gente for levar, a gente vai se prejudicar. Isso que você viu, a gente já sabe há muito tempo. Isso é o novo convertido. Mas não se pode fazer nada não, porque se a gente fizer, a gente é prejudicado. Deixa que Deus um dia vai resolver. A Bíblia, a gente cumpre ela até onde dá. Quando não der, a gente passa por cima e acabou-se. Aí uma pessoa dessa, irmãos, ele está certo diante de Deus? Paulo disse que não é nem para comer com uma pessoa que se diz ser crente e é imoral. Versículo 12 para concluir. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro? Paulo diz, como é que a gente, sabe o que é que Paulo quis dizer aqui? Como é que a gente vai chegar para os de fora da igreja e falar: olha, a prática do roubo é errado, se dentro da igreja tem, e eu não repreendo? É isso que Paulo quis dizer. Olha, o incesto é pecado, ter relação com a sua madrasta é pecado. O Antigo Testamento condena isso. Como é que eu vou dizer isso para alguém, se dentro da igreja tem isso? Na igreja que eu estou como dirigente ou congrego, como é que eu vou condenar a pessoa a se embriagar, se dentro da igreja alguém faz isso? Como é que eu vou condenar, dizer, não pode viver na prática da homossexualidade, se dentro da igreja a pessoa é, e não tem nenhum tipo de orientação para deixar aquilo e ser punido pela igreja?
como é que eu vou dizer que adultério é errado para alguém que está no mundo, se acontece adultérios dentro da igreja e não tem punição? Irmãos, quem já teve o desprazer de evangelizar alguém, e esse alguém dizer assim: olha, tá certo que eu considero isso uma desculpa esfarrapada, isso é típico de quem não quer seguir a Jesus, mas tem suas verdades também, tem suas doses de verdade. Quem não já escutou alguém dizer assim: olha, sabe por que eu não sou crente? Para eu não ser como fulano que está na igreja, que faz assim e assado. Olha se isso se parece com o que Paulo diz aqui, versículo 12: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Deus, ele há de julgar já os de fora e vai pegar, se não se arrepender. E mais uma vez Paulo confirma: expulsem esse perverso do meio de vocês. Mas esse tal de Rosa, se visse Paulo dizendo isso, era rancoroso demais, era cheio de ódio. Se ele visse Jesus chamando os fariseus, os escribas e outras pessoas de cobras, ele dizia o que com Jesus, hein? Irmãos, como é que iremos julgar os de fora, se não repreendemos os de dentro da igreja? A igreja, irmãos, é uma instituição santa, é uma instituição criada por Deus, edificada sobre Cristo e o fundamento dos apóstolos. A igreja não é edificada sobre o fundamento de Dick Vigarista, não, de pastor A, pastor B, de Romualdo, de pastor Bosco, do pastor Júnior, não, de alguns dos irmãos que aqui estão. A igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Então temos que seguirmos, irmãos, o que a palavra diz. Quando nós vemos isso, vemos uma exposição como essa, nós paramos e analisamos o quanto a igreja está distante de Cristo. A igreja no âmbito denominacional. O quanto muitas e muitas igrejas que intitulam-se cristãs, de cristãs só tem um nome, mas Cristo nunca teve parte com elas. São igrejas que são coniventes, tolerantes com o pecado. E a causa é dízimo, enriquecimento ilícito. Que Deus abra nossas mentes, para que nós possamos compreendermos a palavra, entendermos e nos esforçarmos para vivermos de conformidade o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo. Fiquem de pé para orarmos ao nosso Deus.